Aos meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para deixar uma palavra de Deus, palavra essa que quero dar um tema a ela, né, os benefícios daquele que pratica a justiça. Vamos lá, para tanto eu gostaria de abrir a Bíblia Sagrada aqui em Salmos de número 92, o versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Bem, quem é o justo? Claro, o justo é aquele que é justificado por Deus. E jamais Deus vai justificar uma pessoa que esteja de forma errada. Deus justifica aquele que está certo, porque Ele não dá o justo por injusto, nem o injusto por justo. Ele não faz julgamento partidário. Então Ele te justifica porque você é digno de justiça. E outro sim, é que nós, no momento de praticarmos justiça, também somos justificados por Deus. Como nós praticamos a justiça que é uma justiça aprovada por Deus? É a justiça imparcial, a justiça que não tem partido. É a justiça que, por exemplo, se você vai julgar uma causa entre um filho seu e o filho de outro irmão, se o seu está errado, por ser seu filho, você vai absorver ele e condenar o outro. Esta palavra, condenar, é só uma força de expressão, uma comparação, porque nós não temos o poder de condenar outra pessoa. Mas aqui para nós entendermos, não é por ser meu filho que eu vou julgar a favor dele. O julgamento justo é imparcial, não tem partido, independente, porque a base do julgamento é a justiça de Deus. Então julgamos segundo a justiça de Deus o que é justo, o que é certo. Então será absolvido quem está certo e não será absolvido aquele que está errado de fato, porque a fonte principal é a justiça de Deus. Mas quais os benefícios disso, de ser justo, justificado por Deus e de praticar a justiça de Deus? Vamos lá para a palavra de Deus, aqui onde a gente leu, né, Salmos de número 92, o versículo 12, o justo florescerá como a palmeira. A palmeira, né, uma palmeira no deserto, ela floresce, independe de chuva ou não, ela vai florescer. Está dizendo aqui, quando você pratica a justiça, quando você é uma pessoa justificada por Deus e pratica a justiça de Deus, você não depende de tempo bom para você florescer. Você está no meio da tempestade, no meio da crise e sempre vai florescer. Você sempre vai dar bons frutos, você sempre vai trazer bons resultados. Enquanto pessoas estão indo para o campo de batalha, estão voltando de cabeça baixa porque deu tudo errado. Você que pratica a justiça, você sai para o campo de batalha e volta trazendo o resultado positivo, trazendo a somatória de bens, porque quem te abençoar foi Deus. A mão de Deus é que abençoa. A mão de Deus é que faz prosperar. Abraão não dependeu de lugar para prosperar. Aonde ele ia, aonde ele assentava o seu assentamento, a sua cabana para morar, ele era alguém abençoado, ele prosperava. Veja o seu filho Isaac no tempo de crise, no tempo de seca, ele semeou e colheu muito, porque ele praticou a justiça de Deus. Ele foi justificado e praticou a justiça de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ele venceu as batalhas, ele saiu para uma batalha com 318 soldados simples de sua casa contra milhares de inimigos, e ele trouxe a vitória, porque Deus deu a vitória em suas mãos. Isso florescerá, o justo florescerá como a palmeira. Não depende de tempo, mas depende de ser justo diante do nosso Deus, porque a nossa justiça, diz Isaías, a nossa própria justiça diante de Deus é como um trapo de imundície. Nós precisamos praticar a justiça de Deus, uma vez que somos justificados. Segundo aqui, que o salmista fala também sobre os benefícios do que é justo, ele fala, será também como um cedro no Líbano. Ele crescerá como o cedro no Líbano. Os botânicos, segundo os botânicos, um cedro ele pode crescer de 50 até 60 metros de altura. Um cedro no Líbano, ele chega até 15 metros de diâmetro, a largura, a grossura do seu tronco, 60 metros. E
Quando ele cresce ainda quando pequenininho, 5 centímetros de chão para cima, ele já desceu de raiz 25 centímetros para baixo. Significa que o cedro, aos seus 60 metros de altura, ele desce com as suas raízes. Ele não depende, ele não tem medo de tempestade, ele não teme a adversidade, a sequidão, escassez, nem ventania, tempestade, ele não teme, mesmo sendo uma árvore com 60 metros de altitude. Esse é o benefício que o salmista está falando daquele que é justificado por Deus e pratica a justiça. Às vezes nós estamos apanhando das pequenas tempestades e não entendemos. Cuidado, às vezes nós estamos praticando injustiça. E o cedro no Líbano, ele desce com as suas raízes de chão adentro, no chão até chão escasso de água. Ele desce até as profundezas, os lençóis freáticos, e passa com as suas raízes nas frestas das pedras, lá na profundidade, no lençol freático, a 60 metros e 80, 120 metros de profundidade, se são os lençóis freáticos, 60 e 120 metros de profundidade. As suas raízes descem e buscam água para alimentação lá embaixo. As suas raízes se arranham nas pedras, se sustentam, ela não se move, ela não é vencida pelas tempestades. O vento bate, mas ela está arraizada na rocha que é Cristo. O justo é enraizado na rocha que é Cristo Jesus e não é abalado pelas tempestades, porque está agarrado, abraçado com a rocha. O vento bate no seu corpo, a tempestade vem, mas as raízes estão abraçadas com a rocha que é Jesus. Você que é justificado por Deus e pratica a justiça de Deus, o vento, a tempestade bate contra a sua vida, contra a sua casa, a sua família, mas você está arraigado, você está abraçado com a rocha. Tempestade vem, mas você está agarrado e abraçado com a rocha que é Jesus Cristo, e você não sofre as tempestades. O cedro no Líbano, com 60 metros de altura, quando floresce, é a flor mais linda, e quando ele frutifica, coloca uma vagem, e aquela vagem é cheia de semente, com pequenos, como um algodãozinho grudado na semente. Quando chega um determinado tempo que ela seca, amadurece e seca, ela estoura lá em cima, chega a dar um estouro, e quando estoura, aí aquelas sementes voam, e açoitado pelo vento, é levado para a distância, cai distante daquela árvore mãe, e levada pelo aquele algodãozinho, o vento bate, aonde cai é um novo cedro que vai fazer a diferença, assim como você nesta terra. A roda da sua mesa é composta de grandes filhos que farão a grande diferença nesta terra, frutificarão, trarão alegria à sua família. Pratique a justiça, de você sairá o resultado de uma grande família, de uma grande sociedade, de um país melhor. Conte com isso. Justo, você é justificado por Deus, pratica a justiça, pois a bênção do Senhor está aí. Os benefícios da justiça de Deus na nossa vida está aí. Deus abençoe a sua vida e nós nos encontraremos na próxima, assim querendo Deus.